Amém, amados? Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 10, diz assim a boa palavra do nosso Pai. Efésios 4, 7 ao 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é a multiplicidade da igreja, ou a multiplicidade na igreja, e principalmente pensar sobre a unidade da igreja em sua diversidade, a diversidade dos dons que nós temos dados por Cristo, concedidos pelo Espírito, o nosso Deus nos abençoando com presentes maravilhosos para que a gente sirva melhor a Ele e uns aos outros. E, irmãos, se nós pensarmos na diversidade, não apenas da igreja, mas refletindo em toda essa bela criação de Deus, e principalmente na própria humanidade, nós podemos ver a beleza de Deus na diversidade, e vemos como ela revela a criatividade do nosso Pai, Criador de todas as coisas. Se a gente olhar para nós, seres humanos, criados homens e mulheres, e aí nós podemos pensar nas múltiplas faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Se a gente pensar na cor da nossa pele, negros, brancos, amarelos, vermelhos, e aí as misturas de cores. O nosso Brasil então é uma tonalidade aí variada de cores na nossa pele, pessoas baixas, pessoas altas, diferença na voz. Parou para pensar na variedade da voz, das formas que nós temos, variedade nos temperamentos, aqueles de um temperamento mais forte, aqueles outros mais pacientes. E a verdade é a seguinte, irmãos, somos diferentes na variedade das nossas formas, mas nós somos iguais no valor que o nosso Deus nos dá. O valor que nós nem deveríamos ter para Ele, mas Ele resolveu nos dar. Nós somos iguais nesses valores. Deus simplesmente nos ama e nós devemos retribuir esse grande amor a Ele no serviço, servindo a missão dEle aqui na terra. Ele deu dons variados à igreja, que formam, por meio desses dons, formam aí quem nós somos como igreja. Como nós avançamos, como nós cumprimos o propósito de Deus em nós, a beleza e a eficiência da igreja está na forma como ela age, cada irmão servindo conforme os dons que recebeu do Senhor. Cristo presente em nós, e essa presença de Cristo em nós, no poder do Espírito, nos concede dons, e por meio desses dons nós somos complementares uns aos outros. Não há diferença no valor, quanto ao valor somos iguais. Por isso que você não precisa querer o dom que você não tem, que você não recebeu de Deus. Eu não recebi o dom de estar aqui pregando a palavra porque eu sou superior aos irmãos, porque eu sou mais santo, porque eu sou mais esforçado, porque eu busco e conheço mais a Deus, mas simplesmente foi um presente que o Pai deu. E Ele deu um para mim, Ele deu outro para vocês, e nós nos complementamos nesse reino maravilhoso que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós complementamos nessa obra maravilhosa que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O trecho que a gente leu aí da palavra, o apóstolo Paulo, logo depois de falar sobre a unidade da igreja, e falar sobre a unidade na própria pessoa de Deus, de que há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, e falar que esse Deus e Pai, Ele é o Pai de todos, Ele é sobre todos, age por meio de todos. A sua presença está em todos.
ele fala que, embora sejamos um só, a graça de Deus, diz o versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi concedida a nós, a cada um, todos temos algum dom. E isso segundo a medida do dom de Cristo, das dádivas de Cristo. Irmãos, precisamos entender o seguinte: dom é um presente de Deus. A palavra dom significa dádiva, presente. Se é presente, se é dádiva, já cai um mito por terra: dom não é uma conquista humana. Como falei anteriormente, eu não sou pastor porque eu me esforcei e conquistei, e agora eu me tornei pastor, mas porque Deus me deu este dom, porque Ele quis. Não porque eu sou especial em relação ao outro, mas porque Ele quis. Dom é um presente e nós temos o que Ele nos deu. Não o que nós queremos, mas o que Ele nos deu. Paulo diz para nós buscarmos os melhores dons, irmãos, e eu creio, a gente pode ver várias interpretações dessa frase, dessa afirmação do apóstolo, mas eu creio que o melhor dom é o dom que Ele te deu. Nós vamos ser bons e vamos fazer bem aquilo que recebemos do Pai. Outra coisa que a palavra diz aqui: e a graça foi concedida a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Esse dom é pela graça, faz parte deste favor imerecido de Deus que nós recebemos, desse amor da qual nós não conseguimos corresponder, por mais que nos esforçamos e temos que buscar corresponder, nós não alcançamos em devolver a Ele o que Ele nos deu. A gente está muito distante, o que Deus nos deu é muito maior do que a gente pode dar a Ele. E se o dom é pela graça, e graça significa que é um favor que a gente não merece, logo o dom não é mérito do ser humano. O simples fato de recebermos dons é uma graça, já deixa bem claro que é pura misericórdia do Pai. E ao descobrirmos o dom que nós temos, certa vez eu aprendi que a melhor forma de a gente descobrir o dom que nós temos é servindo. A gente serve aqui numa determinada área, a gente, tanto na igreja, como igreja, não diria apenas na igreja, nas coisas que se envolvem a atividade da igreja, mas como igreja no mundo, e é servindo que nós vamos descobrir aonde o Pai nos colocou, qual o propósito dele em nós. É servindo que nós vamos nos encontrar e dizer: meu Deus, essa é o meu chamado, aqui as coisas fluem, aqui as coisas desenvolvem, aqui eu vejo facilidade. Então, irmãos, o dom é uma misericórdia de Deus em nós. Então, quando descobrimos o dom que nós temos, nós não devemos pegar esse dom agora e partir para uma auto-exaltação, para uma auto-idolatria, mas devemos nos humilhar diante da presença do nosso Deus em uma oração de gratidão e dizer: Pai, muito obrigado por ter me dado este presente, muito obrigado por ter me dado essa dádiva não merecida. Porque, irmãos, não somos nós a medida dos dons. Percebam aqui, o texto diz: foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nós não somos a medida dos dons, mas Cristo. Por isso que não há lugar para vanglória, é pura graça, medida do dom de Cristo. O dom não tem origem em nós. A origem dos dons que nós temos é Cristo. Ele é o padrão dos dons. Se queremos exercer os dons que recebemos com autoridade, se queremos exercer o dom que recebemos de um jeito que exalta de fato a Deus, para a glória de Deus, o padrão não somos nós, a medida não somos nós. O dom tem um padrão de Cristo, o dom tem a medida de Cristo, o dom tem as virtudes de Cristo. Assim a gente precisa se encher de Cristo. Do contrário, irmãos, um ser humano pode pegar o dom e fazer desse dom um meio de simplesmente demonstrar uma falsificação do ser humano.
com o seu coração buscando sua própria glória, com o seu coração buscando a afirmação das pessoas. Por isso, irmãos, que muita gente busca os dons que aparecem. E será que todos nós recebemos os dons que aparecem? Será que todos nós recebemos aqueles dons que nos colocam em evidência? Por isso que nós fomos chamados para exercer o dom conforme a medida de Cristo, na humildade de Cristo, no serviço de Cristo, na dedicação de Cristo, e para a glória de Deus Pai, como Cristo fez. O dom não é conforme nós somos, mas o dom segue com... a gente aqui tem no Brasil como uma coisa de qualidade, e comprovadamente de qualidade tem lá o chamado selo do Inmetro. Os dons vêm com o selo de Cristo. E se não transmite às outras pessoas o que Cristo é, ou você, meu irmão, está usando o dom da forma errada, o verdadeiro dom, ou você não está usando o dom que Deus te deu. Porque ele precisa transmitir quem Cristo é. É o que diz aqui, segundo a medida do dom de Cristo. E assim, irmãos, a igreja tem a sua unidade na graça de Deus. Essa graça nos encheu de dons, e ele não abençoou apenas alguns, ele abençoou a todos. E esses dons são diversificados na igreja, eles revelam a multiplicidade de Cristo na igreja, dons que nós recebemos pela graça. Esse dom diversificado faz com que nós nos auxiliemos uns aos outros, porque o dom ele vem carregado de uma coisa, mostrando bem claro para a gente, irmãos, dependência. Eu não tenho todos os dons, eu não consigo aqui fazer todas as coisas. A gente está aqui, a igreja está num número muito pequeno, nós somos aqui exatamente 5, 7, 8 pessoas aqui, nessa transmissão, e a gente está aqui numa mostra bem clara do que é a igreja. Nós nos complementamos. Por mais que um dos músicos de repente consiga tocar os 4 instrumentos que estão aqui, baixo, bateria, guitarra e teclado, acho que o Rafael é esse cara, por mais que ele toque os 4 instrumentos, ele não vai conseguir tocar os 4 ao mesmo tempo. Ele pode, numa gravação, gravar os 4 instrumentos e até cantar e lançar. Tem músico que faz isso, é o cara sozinho, grava todos os instrumentos, canta, e depois, mas aí o cara vai se apresentar ao vivo, para valer ali a vera. Aí, meu irmão, ele vai ter que convidar os outros músicos, porque ele não vai conseguir, a não sei se ele vai viver de playback, porque nós nos complementamos. O dom mostra para a gente a dependência. O dom mostra que nós não somos autossuficientes, porque os nossos dons servem para nós auxiliarmos uns aos outros, os dons servem para nós nos complementarmos. O dom revela que nós precisamos da assistência uns dos outros. Irmãos, é só a gente ver que isso está em tudo quanto se refere à humanidade. Nós, seres humanos, estamos entre os seres mais dependentes que existem. Eu acho legal quando mostra aquelas imagens da praia, as tartaruguinhas, que a Marinha, que a mãezinha vai lá e bota os ovinhos na praia, e aí a hora que as tartaruguinhas nascem, aquele desespero de tartaruga pequena indo para o mar, porque já vem lá os pássaros, os predadores, para tentar matar a tartaruguinha. Mas percebe, irmãos, a mãe botou lá o ovinho, voltou para o mar e desapareceu, ficou os ovinhos lá, os bebezinhos dela nascem, cada um dá seu jeito. Eu não sei, irmãos, como nós, seres humanos, conseguimos ser arrogantes. Porque a gente, se não tiver mamãezinha, papaizinho, ou se mamãe e papai abandonar a gente, alguém vai ter que cuidar da gente. A gente não se autolimpa, a gente não se autoalimenta. Eu acho que, eu não sei, irmãos, eu acho que um ser humano não deve viver um dia se ele não tiver alguém para cuidar dele. A gente deve se engasgar e morrer com o nosso próprio choro. E aí a gente cresce e se torna um ser arrogante, achando que é autossuficiente, achando que não precisa ser auxílio de ninguém e ninguém para auxiliar. Os dons, irmãos, foram dados à igreja, na sua multiplicidade, na sua diversidade, e ela foi dada para benefício de todos,
Paulo diz em 1 Coríntios 12:4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós temos o Espírito que nos une. E o próprio Espírito Santo é quem também nos concede a doce presença de Cristo em nós. E aí nós temos os dons de Cristo, que são também os dons do Espírito. E os dons são diversos, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito, dos dons do Espírito, é visando um fim proveitoso. Essa manifestação que foi dada a cada um. Então Paulo prossegue falando, após falar que pela graça nós recebemos aí o dom de Cristo, ele diz no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Essa citação aí do apóstolo, irmãos, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, é uma citação do Salmo 68 e mais exatamente no seu versículo 18. Mas o Salmo 68, a partir do versículo 17, ele diz assim, os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Então está descrevendo uma vitória de Deus nas batalhas de Israel, nas guerras de Israel. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Ele cita o Salmo 68, que é uma declaração da vitória do nosso Deus sobre os seus inimigos, e que essa vitória, Deus recebeu os homens por dádivas. E ao receber os homens por dádivas, Paulo está afirmando agora que ele concede essas dádivas a esses homens, porque numa guerra ele trouxe libertação ao seu povo. Jesus travou a grande batalha, a batalha contra a morte, a batalha contra o pecado, e ele triunfou sobre os nossos maiores inimigos. Então Paulo está ressaltando aqui, ele está manifestando a visão dele em Cristo. Irmãos, por isso que muita gente recebe o dom e usa o dom de má forma. Por quê? Porque ele pega o dom e olha para si mesmo. Ele pega o dom e diz, que vantagem isso vai me trazer? O que eu posso ganhar com isso? Paulo está ensinando para a gente o caminho. Ao falar que a graça que nós recebemos aí, foi concedida a cada um segundo a medida do dom de Cristo. E pensando nesse grande presente de Deus que nós recebemos, dessa grande dádiva, Paulo está ensinando a gente a olhar para Cristo, irmãos. Porque se olharmos para Cristo, muita coisa do nosso coração duro cai. Muito da nossa impaciência para com os outros cai, porque o dom foi nos dado para nós servirmos aos outros. E aí o grande problema é a gente olhar para as pessoas e pensar, não, mas essa pessoa não merece que eu sirva com o dom que Deus me deu, diante de quem ela é. E aí a gente já aprende aqui que o dom é pela graça. E Paulo está ensinando a gente a olhar para Cristo. Aquele que diz aqui o texto, quando ele subiu, ele está se referindo à ascensão de Cristo após a sua ressurreição, quando ele subiu aos céus diante dos seus discípulos. Paulo está descrevendo Jesus como o grande rei conquistador, e que ao subir, ele está voltando da guerra vitoriosa que ele travou contra o pecado e contra a morte.
E ao retornar, ele então distribui presentes aos seus súditos. Os dons, irmãos, sabe o que são? Pensa naquele cenário de guerra, quando um exército invade uma área de um outro povo, e ali então eles derrotam o inimigo, e voltam com presentes para sua terra, daquele lugar a qual eles derrotaram. Jesus é esse rei vitorioso, e os dons que ele nos dá são suas dádivas, os presentes que nos são concedidos pela vitória que ele teve sobre o pecado e sobre a morte, os presentes que ele nos dá agora que nós estamos em liberdade, não uma liberdade para ficar à toa, completamente desocupado, mas a liberdade para nós servirmos a ele, conforme os dons que ele nos deu, entender, viver a grandiosidade de Cristo, irmãos, para nós sermos fiéis a ele, na multiplicidade dos dons que nós recebemos. Como igreja de Cristo, nós precisamos olhar para Jesus. E aí a afirmação diz: quando ele subiu às alturas, a ascensão dele aos céus, levou cativo o cativeiro. Nós estamos livres do que nos prendia, do que nos escravizava, ou de quem nos escravizava. Estamos livres do nosso próprio coração pecador. Estamos livres de nós mesmos, livres do diabo, livres do pecado. E agora o que a gente faz com essa liberdade, irmãos? Em Gálatas 5,13 o apóstolo Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Vocês foram chamados à liberdade. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Estamos livres do cativeiro. Não somos mais cativos, não somos mais escravos, não somos mais prisioneiros. O que a gente faz agora com essa liberdade? Paulo diz em Gálatas 5, não use dessa liberdade para dar ocasião à sua carne, ao seu egoísmo, ao seu pecado, ao seu coração atribulado. Pelo contrário, use essa liberdade agora para você não ser escravo de si mesmo, servo de si mesmo, mas a liberdade de Cristo nos faz servos uns dos outros. A liberdade em Cristo não faz com que a gente deixe de ser servo, a gente deixa de ser escravo do nosso próprio coração egoísta, para agora servir a Deus acima de todas as coisas em amor, e ao próximo também. Amar como Cristo ama. O pecado ou a carne é a nossa antiga escravidão. E se alguém é guiado pela sua carnalidade, se alguém é guiado pelo seu pecado, logo essa pessoa não está livre. E aí diz a palavra que ao subir, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A relação, irmãos, dessa subida e da distribuição dos dons, para mim é muito clara, que o maior dom que Jesus nos concede é o próprio Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo nós vamos ter os dons dele em nós. Jesus disse o seguinte em João 16, a partir do versículo 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Jesus está falando para os seus discípulos, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito é quem nos convence da verdade de Deus, nos convence que somos pecadores, nos convence da justiça de Deus, do juízo de Deus. E Jesus falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele precisava subir, e aí começa o ministério com maior ênfase do Espírito Santo. Irmãos, Deus está presente em nossas vidas, tal como estava quando Cristo andava no meio dos seus discípulos. Só que quando Cristo estava
no meio com seus discípulos, nós tínhamos como maior ênfase o ministério de Cristo. Hoje nós temos a missão conquistada com Cristo. Enquanto lá a liderança mais direta era de Jesus Cristo aos seus apóstolos, hoje nós continuamos com a liderança de Deus e de Cristo, mas agora mais diretamente pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E é pelo Espírito habitar em nós que Cristo também habita em nós e o Pai também habita em nós, porque o nosso Deus é um só. E a unidade de Deus faz com que possa haver também a unidade na igreja. E assim esse Espírito enviado por Cristo concede dons à igreja. E aí, por meio desses dons, nós podemos servir no reino de Deus, vivendo na presença do Senhor Jesus, aquele que é exaltado acima de todos, porque quando ele sobe, está significando que ele é exaltado. Em Atos 2,33 diz o seguinte: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, falando sobre a descida do Espírito Santo na igreja. E irmãos, uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ele nunca deixou de ser derramado, essa chuva nunca parou, ele está sendo derramado sobre a sua vida e agora, irmãos, ele está sendo derramado sobre nós que estamos aqui nesse templo. O Espírito é uma chuva incessante e que o nosso coração tem que estar aberto para ele encher, transbordar, porque ele não para de ser derramado. Glória ao Senhor. E aí Paulo prossegue no versículo 9: ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Irmão, Jesus subiu, exaltado, mas como exaltar aquele que sempre foi exaltado? Como subir mais aquele que sempre esteve no topo? O ser humano às vezes pensa que alcançou o topo, irmão, mas a gente não consegue. Nós não temos essa capacidade, a gente sempre tem algo a mais para crescer. Como ele poderia subir mais? Jesus subiu mais porque primeiro ele desceu. Espontaneamente ele desceu. O que quer dizer que ele subiu? Então Paulo está fazendo a igreja lembrar: olha, se ele subiu, mas ele já era de lá, como que ele subiu para onde ele sempre foi? Porque um dia ele desceu. E ele desceu espontaneamente, voluntariamente. E essa descida dele foi uma humilhação voluntária de Cristo. Paulo, ao falar que nós, pela graça, recebemos o dom de Cristo, irmãos, o dom segundo a medida de Cristo, está fazendo com que a gente olhe para Cristo, irmão, para a gente abandonar o nosso coração mesquinho, pequeno, limitado, para que o nosso coração seja cheio de gratidão. E para mim, quando eu leio, irmãos, essa passagem de que se ele subiu, significa que ele desceu até as regiões inferiores da terra, vem na minha mente sempre Filipenses 2, a partir do versículo 6, quando diz que mesmo subsistindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo, algo a qual ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou. Jesus se esvaziou porque ele tinha algo para se esvaziar, irmãos. A gente às vezes é cheio de nós mesmos e nós não somos nada. Se não somos nada e somos cheios de nós mesmos, significa que nós somos cheios de nada. Mas Deus era cheio do dom mais precioso, do que há de mais importante. Esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz. Desceu às regiões inferiores da terra. Quer dizer, irmãos, que primeiro ele desceu à terra ao se encarnar, tornou-se um ser humano, um bebezinho no ventre de Maria. E na cruz, na sepultura, ele desceu ao mais profundo da sua humilhação. Descer às regiões inferiores na terra, irmãos, possivelmente significa
a agonia infernal que ele recebeu no Getsêmani. Por que a agonia do inferno, que eu digo, irmãos? Porque lá ele começou a sentir o desamparo do Pai que veio a se ampliar na cruz. Quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? A maior agonia do inferno é a ausência da presença de Deus em seu amor, em seu relacionamento. E aí desceu às regiões mais inferiores da terra, a sua agonia no Getsêmani, a sua humilhação na cruz, as dores do inferno no desamparo que ele recebeu, a humilhação na morte e na sepultura. Desceu ao mais profundo, experimentou as piores angústias, travou a guerra a qual nós somos derrotados diariamente, mas ele não perdeu como nós perdemos, ele venceu, por isso que ele subiu em glória, por isso que ele retornou vitorioso e nos deu os dons que são os presentes conquistados pela sua vitória, pela sua grande vitória. Desceu, irmãos. Então Paulo está nos chamando a olhar para Cristo. O caminho da unidade da igreja passa por olhar para Cristo. E quando a gente vê o quanto há de dureza no nosso coração em não perdoar, em achar que alguma pessoa não é digna do nosso serviço, ao não servirmos com humildade por nos colocarmos como superiores, tudo que acaba com a unidade. Ao olhar para Cristo, a gente vai dizer, meu Deus, não existe trabalho humilhante no reino de Deus, porque humilhante foi o que o nosso Senhor passou. Tenha um foco diário em Cristo, irmãos, porque Ele é o seu combustível, é a sua força para você servir com os dons que Ele te deu. É nele, tudo está nele, o nosso coração voltado para Ele, os nossos olhos fixos nele. E aí então, o versículo final, versículo 10, o apóstolo diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo, de forma breve, aí, irmãos, nos ensinou a doutrina da humilhação e exaltação de Cristo. Ele voluntariamente se humilhou, e foi por se humilhar que ele foi exaltado. A unidade, os dons da igreja são conquistas dele, irmãos, de Cristo, e que devem ser muito valorizadas por cada um de nós. Nós não podemos, irmãos, seguir sem nos esforçarmos pela unidade. E nos esforçarmos pela unidade da igreja passa pelo olharmos para Cristo, com os olhos da fé, com o coração aberto, com o coração agradecido. Porque, irmãos, vamos fazer agora um exame do nosso próprio coração. Nós, às vezes, irmãos, além de não lutarmos pela unidade da igreja, se nós dermos bobeira, irmãos, a gente ainda faz o oposto. A gente se esforça para criar oposição. A gente se esforça para criar contenda. Se der bobeira, irmãos, e parece que a gente dá muito dessa bobeira, a gente com facilidade joga irmãos uns contra os outros. Por isso que a unidade é um esforço constante. Por isso que às vezes o nosso coração, ele é tomado por uma raiva, por uma ira, por uma angústia, por uma fúria contra a atitude de um irmão. Então Paulo está, ao falar do dom da igreja, ele está fazendo com que a gente olhe para Cristo, porque antes da gente olharmos para o nosso irmão que carece de graça, nós precisamos olhar para o Deus que nos deu a graça dele, para o Cristo que nos deu a graça dele, porque antes de olharmos para o nosso irmãozinho que não merece que nós o sirvamos, pelo menos é a avaliação que a gente faz, nós devemos olhar para o Cristo que nós não merecíamos que ele nos servisse, mas ele serviu. Então a gente tem que tomar cuidado que precisamos nos esforçar pela unidade da igreja e tomar cuidado para não fazer o oposto, que é ter prazer em quebrar a unidade, se alegrar em ver os irmãos em guerra. Outra coisa, irmãos,
é não usar o dom para a sua própria exaltação, não usar o dom para que você seja idolatrado por si mesmo e idolatrado pelas outras pessoas. Eu tenho dito aqui, irmãos, por que muita gente busca o dom de línguas? Porque muita gente se encanta com o dom de línguas, e ao ver uma pessoa falando em línguas, diz: nossa, como está ali uma pessoa espiritual. Então muita gente quer aquele dom, não pelo coração sincero, aberto para que Deus faça a obra, mas simplesmente para ser visto como espiritual pelos demais, como uma pessoa muito santa, muito íntima de Deus. Isso não acontece apenas com o dom de línguas, mas pode acontecer com outros dons também, como ser pastor, irmão. Ser pastor é um dos dons que Paulo vai falar logo depois, já para a mensagem da semana que vem. E se a gente não cuidar do coração, se o pastor não cuidar do coração, a autoridade que recebeu de Cristo, os talentos que recebeu de Cristo, no dom que tem, pode ser usado para vanglória, para exaltação própria, para aparecer, para se impor sobre os demais. Não podemos usar os dons que nos foram dados para nossa exaltação, nem para nossa própria idolatria, nem para ser idolatrado pelos outros. Os dons nos foram dados pela conquista de Cristo, irmãos. Isso a gente tem que olhar: meu Deus, eu recebi um dom, mas por que eu tenho esse dom? Como que eu tenho esse dom? Senhor, como que chegou até a mim esse presente grandioso para que eu sirva no meio do teu reino? Como que esse dom chegou até nós, irmãos? Paulo está dizendo aqui que aquele que subiu, desceu. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Paulo está dizendo: esses dons nos são possíveis porque o nosso Senhor desceu às regiões inferiores da terra, desceu no mais profundo da humilhação, teve seu corpo humilhado, seu sangue derramado na terra. Os dons do Espírito são também os dons de Cristo, irmãos, assim como são os dons do Pai. O dom do espiritual não é uma coisa apenas para a gente agir, mas ele é a própria presença de Cristo em nós. É Cristo em nós, esperança do mundo. E aí o caminho desse crescimento no reino de Deus, irmãos, da exaltação, Jesus mesmo mostra. Jesus não exaltou a si mesmo, irmãos. Jesus foi exaltado pelo Pai. Filipenses, lá no capítulo 2, diz que ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte, não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz, uma morte lenta, dolorosa e humilhante, assim como era a morte de cruz. Ele apenas se humilhou. Quem exaltou a ele foi o Pai. Filipenses 2, 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou. A palavra diz, irmãos, e a gente às vezes se esquece na nossa idolatria: os últimos é que serão o que, irmãos? Os primeiros. Quem quer ser o maior, que seja como o menor. Deus abate os que se exaltam, Deus abate os arrogantes, mas Ele exalta os humilhados. Os humilhados serão exaltados, é palavra da Bíblia, irmãos. E os soberbos são abatidos, palavra da Bíblia. E aí, irmãos, o mesmo pode acontecer com a gente não tem que se auto-exaltar, cabe a gente a humildade, a humilhação. E é Deus que vai nos elevar em glória. É o Espírito Santo que vai nos elevar em glória. A você cabe se humilhar aos pés dele, irmãos. E olha, irmãos, que na nossa humilhação, na nossa humildade, a gente não vai precisar descer às regiões inferiores da terra. Nós não vamos precisar experimentar a dor do inferno. Nós não vamos experimentar a humilhação do desamparo do Pai na cruz.
Jesus já foi desamparado para que nós nunca sejamos desamparados. Nós não vamos precisar sentir a agonia do Getsemane, a dor, o peso dos pecados da humanidade sobre uma única pessoa, porque Ele já recebeu isso. A nossa humilhação não se compara com a humilhação de Cristo, mas também não queira ter a exaltação que Cristo tem, porque Ele é exaltado por todos, Ele é exaltado pelo Pai, e Ele é exaltado pela igreja. A igreja vive para a exaltação de Cristo, para a grandiosidade do nome de Cristo. Toda autoridade pertence a Cristo. Quando diz que o mesmo que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, é porque toda autoridade pertence a Ele. Jesus é o Rei de toda a terra. Mesmo que o ser humano não o reconheça, mesmo que o ser humano não o honra, Ele é e sempre será o Rei de todo o universo, o Rei da igreja. Os dons que nós temos, irmãos, eles são na medida de Cristo, no padrão de Cristo, para servir a unidade da igreja, que é a vontade de Cristo. Ele nos deu o Espírito Santo, Jesus nos deu, Ele nos batizou com o Espírito Santo, e nos deu os dons para que avancemos em maturidade, em frutificação, para nos complementarmos, porque não somos independentes, nós somos dependentes uns dos outros. Nós prestamos assistência uns aos outros para que a gente caminhe junto. Os dons são diversos, os dons são múltiplos, mas o Espírito é o mesmo. Meu irmão, busque no Senhor o dom que você tem, exerça o dom que você tem, sirva com o dom que você tem. Se você não está servindo em nada, se você acha que não tem dom nenhum, meu irmão, você tem. Porque se você não tem dom nenhum, significa que você não é de Cristo, porque então você não recebeu nenhum presente dele. Dom é dádiva, e Deus deu a todos. Jesus voltou da sua batalha vitoriosa, e Ele concedeu dons aos homens, aos seres humanos, à sua igreja. Meu irmão, minha irmã, use esse dom que você tem para a glória de Cristo. Já pensou, você que é papai e mamãe, você comprasse um presente para o seu filho que fosse simplesmente referente a quase que um mês de trabalho? Tem gente que pensa assim, ah não, mas ninguém dá presente que é referente a um mês de trabalho. Meu irmão, muitas vezes um celular é um mês de trabalho do seu pai e da sua mãe. Um celular. A gente pega ali aquele aparelhinho e de repente não era o aparelho que você queria, que aí de repente você queria o iPhone. O iPhone de repente é um semestre de trabalho do seu pai, é metade do ano seu pai trabalhando para comprar o iPhone. Se seu pai ganha salário mínimo, se seu pai ganha um salário mínimo, ou sua mãe ganha um salário mínimo, o iPhone vai ser mais ou menos aí 5 a 6 meses de trabalho do seu pai e da sua mãe. Aí o seu pai te dá um celular que se refere a 1 ou 2 meses de trabalho dele, e você reclama. E aí você, pai e mãe, imagina o que você sente com seu filho desprezando um presente que se refere a um mês de você acordando 5 da manhã, pegando um ônibus lotado, voltando para casa 7 horas da noite, e seu filho pega aquele seu presentinho. Irmãos, os dons que nós temos para servir no reino de Deus, não foi um mês de trabalho de Cristo, não foram 6 meses, foi toda a vida dele, foi sua humilhação plena, foi sentir as dores do inferno. E como é que a gente consegue não usar o presente que Ele nos deu e dizer, pai, eu não queria esse presente, eu queria aquele presente ali. Pai, eu guardei ali numa caixinha ali, porque eu não estou a fim de usar não quero usar, eu acho que não é legal usar. Meu irmão,
Olhe para Cristo. Por isso que Paulo, ao falar, irmãos, que cada um de nós recebemos uma graça segundo a medida do dom de Cristo, ele nos faz olhar para Cristo, aquele que subiu às alturas, que levou o cativo o cativeiro, e por levar a nossa prisão, ele concedeu dons. Aquele que subiu, ele subiu porque um dia ele desceu. Olhe para ele nessa hora. Diga palavras de amor a Cristo. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente exaltar a Jesus Cristo com o nosso coração. Onde você está aí na sua casa, diga palavras de amor a Cristo. Se você está deitado ou se você está sentado, nesse momento eu quero te convidar a se ajoelhar, ou se colocar de pé, ou se quiser ficar sentado mesmo, fique sentado, você que sabe. Eu só estou indicando ficar de pé ou ajoelhado e fale palavras de amor a Cristo nesse momento. Diga a Ele obrigado. Obrigado por ter se tornado um ser humano que se humilha por nós. Diga a Ele palavras de amor. Diga também palavras a Ele de perdão. Perdoa por eu não ter usado o presente que o Senhor me deu. Perdoa por eu estar apagando, enterrando o dom que o Senhor me deu. Oh Pai, se você não sabe qual é o dom, pede a Ele. Me mostra, Jesus. Eu quero te servir da forma que te agrada. Me mostre o dom que o Senhor nos deu. Peça a Ele para despertar os dons. Deus Santo e maravilhoso, desperta-nos, ó Pai. Desperta o dom que o Senhor nos deu. Nos fortalece para vivermos, ó Deus, segundo a sua medida, a sua capacidade. Quebra a idolatria do nosso coração. Quebra, ó Pai, esse coração enganoso. E refaz segundo a sua vontade o seu coração em nós. Deus Santo, desperta a tua igreja. Que a gente exerça no mundo o dom que o Senhor nos deu, olhando para o teu Filho Jesus, não olhando para nós mesmos. Oh Pai Santo, que seja para a sua glória e não para a nossa. Perdoa-nos, ó Pai, quando não fazemos a tua vontade, quando não cumprimos o teu querer, quando não te obedecemos. Perdoa-nos, ó Pai, e que o teu Espírito derramado em nós continue sendo derramado, ó Pai, e nos enche de ti, da presença doce do teu Espírito. Enche o nosso coração, Pai, de ti, da doce presença de Cristo, por meio do Espírito Santo. Oh Deus Santo, despertando os dons, potencializando os dons, nos capacitando por completo, ó Pai. Oh Deus Santo, desperta a tua igreja, levanta a tua igreja. Oh Pai Santo, converte corações que ainda não te conhecem, que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, ou em outro dia que possa ouvir essa mensagem. Desperta, ó Pai, batiza com teu Espírito, restaura com teu Espírito, renova, aviva com teu Espírito. Oh Deus, faz, ó Pai, mais das tuas proezas em nós, Senhor, e nos levanta, para que outras pessoas tenham o seu cativeiro retirado, ó Pai, e experimente do dom da liberdade que o Senhor deu. Pai Santo, continua a completar a tua obra em nós, ó Pai. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso e eterno de Deus, nosso Pai, as doces consolações, a comunhão, o fruto, a plenitude, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo eleito de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.